Hoje a gente vai falar de Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque nós estamos nos aproximando da novena dela. Amanhã se inicia a novena em honra a Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é uma aparição especialmente importante para os nossos tempos. Uma aparição extraordinária, necessária para os nossos tempos e muito ligada à fraternidade Nossa Senhora Rainha dos Corações. Então, essa que com certeza é uma das aparições mais miraculosas, mais maravilhosas, mais extraordinárias aparições, manifestações de Nossa Senhora, tem muito a nos ajudar em nossa vida espiritual e muito a ajudar nas almas dos nossos tempos. E para falar de Nossa Senhora do Bom Sucesso, eu quero dividir em 3 partes. Primeiro falar da grande mística Madre Mariana, depois falar da imagem miraculosa do Bom Sucesso e, em terceiro, falar das profecias. Então vai ser esse o roteiro. Primeiro falar da Madre Mariana, depois falar da imagem milagrosa do Bom Sucesso e, por fim, falar das profecias que estão em curso e que ainda vão acontecer. A Madre Mariana é uma dessas almas eleitas especialíssimas. A Madre Mariana, ela foi comparada pelo Padre Francisco Anguita com uma santa do porte de Santa Teresa de Ávila. Então, imagine só o que é ser comparado, com Santa Teresa de Ávila, uma santa de 7ª morada. Nós sabemos, que existem níveis de santidade e nem todos, aliás, poucos santos conseguem atingir o grau máximo de santidade. Santa Teresa foi uma dessas almas. E a Madre Mariana, ela é comparada a Santa Teresa em santidade. Então, é uma santa extraordinária. O nome dela é Mariana Francisca. Ela nasceu na Espanha em 1563. Isso é o mais extraordinário. Olha só, mais de 500 anos atrás, essa aparição, e é uma aparição para os nossos tempos. As profecias se referem aos nossos tempos, são 500 anos de diferença. Então, como uma aparição de 500 anos atrás se encaixa exatamente nos tempos que nós estamos vivendo. As profecias são direcionadas para nós. A Madre Mariana foi uma alma vítima para os nossos tempos. Então, essa aparição é extremamente importante que a gente possa conhecer e se aprofundar ao máximo. A Madre Mariana, ela sempre foi uma alma muito piedosa, muito devota, e ela já recebeu uma graça na primeira comunhão. Naquele tempo, 1500, era normal que se fizesse a comunhão aos 12 anos. Mas um sacerdote, um franciscano, vendo a piedade dela, a devoção dela, incentivou que ela fizesse a primeira comunhão com 9 anos. E com 9 anos, ela conseguiu ganhar a concessão de fazer a primeira comunhão. E quando ela fez a primeira comunhão, ela já recebeu uma grande graça. Ela ouviu e viu Nossa Senhora. E Nossa Senhora pediu para ela o voto de virgindade e ensinou como deveria ser. E na primeira comunhão dela, no primeiro encontro dela com Jesus, ela já recebeu essa graça de ver Nossa Senhora ensinar para ela um voto de virgindade. Ela aceita e aí então ela faz o seu desposório místico com Jesus. Então imagina, uma alma ainda tão nova, Jesus escolhe para o seu casamento místico. E aí Jesus quer desposar ela e como testemunha assiste Nossa Senhora e São José. Então é um privilégio muito grande. E aí ela fez o seu casamento místico com Jesus. Desde pequena ela vai avançando cada vez mais aos passos de santidade. Tanto que naquela época era muito rara a comunhão. E ela recebeu a permissão do confessor dela de poder comungar 2 vezes na semana, o que já era um fato extraordinário, era só para almas elevadas. E desde de criança, jovenzinha, já tinha essa condição. E aí ela tinha uma tia, e essa tia foi escolhida pelo rei da Espanha, o rei Filipe II, que ele queria, o rei da Espanha, queria fazer um mosteiro no Equador. Aquele tempo era o tempo das descobertas, era o tempo que a América tinha sido encontrada e o Portugal e a Espanha faziam esforços para poder chegar até essas terras e levar a fé católica. E o rei da Espanha, então, deseja fazer um mosteiro no Equador.
E nesse mosteiro, a sua tia Madre Maria de Jesus Taboada, recebe essa missão de, com mais algumas freiras, fazer um mosteiro em honra à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E a Madre Mariana deseja ir junto. A Madre Mariana quer fazer parte, ela quer se tornar freira e quer acompanhar sua tia. E até os seus pais ficam, mas por que, tudo bem, você quer ser freira? Pode ser freira. Mas por que você não fica aqui na Espanha? Olha quanto, o Carmelo aqui, que honra você ser carmelita, fique aqui, você vai poder se santificar do mesmo jeito. Mas ela não, ela queria romper completamente, ela queria o desapego total. Como ela havia feito o seu desposório com Jesus, ela tinha a intenção de se entregar completamente para Jesus. Tanto que ela deseja ir para o Equador, porque ela sabe que vindo para o Equador, nunca mais ela vai voltar a ver seus pais. Isso de fato aconteceu, nunca mais ela voltou a ver seus pais. Foi uma viagem sem volta. E Jesus tinha dito para ela, esposa minha, eu desejo que vá aonde viverás longe da carne e do sangue, então longe de sua família. Também Jesus queria esse despojamento dela, esquecida de toda criatura humana, sendo a tua herança e patrimônio, e assim como a minha semelhança, a cruz e os padecimentos. Então Jesus queria que ela vivesse da cruz. Então, sem nenhum consolo, sem nenhuma ligação, nenhuma proximidade com a família, queria o despojamento completo da vida, a união com a cruz de Jesus, que também foi solitário na cruz. E assim ela foi. Ela, a sua tia, Madre Maria da Taboada, e embarcaram da Espanha para o Equador. E durante aquela travessia, eles enfrentaram uma tempestade terrível, uma tempestade pavorosa. O navio, a ponto de naufragar, os marinheiros desesperados, sem saber o que fazer diante daquela circunstância. E aí Madre Mariana, que já tinha uma série de visões, ela conseguiu ver o que estava acontecendo. Uma serpente monstruosa de 7 cabeças queria destroçar o navio. Aquela não era uma tempestade natural, não era somente um efeito do tempo, era realmente uma investida diabólica, era uma investida do demônio para atrapalhar aquela viagem, para impedir aquela viagem. E aí ela começou a escutar vozes, e nesta voz ela escutava: não permitirei a fundação, não permitirei que progrida, não permitirei que se conserve até o fim dos tempos, e a todo tempo a perseguirei. Então, o demônio furioso com essa iniciativa desse mosteiro, o demônio já sabia o que ia acontecer, já sabia a santidade que tinha a Maria, a Mariana, tão jovenzinha nessa época, mas já sabia como que ia ser profundamente importante esse mosteiro e tentou a todo custo impedir que esse plano se realizasse. E então eles começaram a rezar, e Nossa Senhora aparece e intercede para que a tempestade fosse acalmada e a serpente afastada, e eles pudessem continuar a travessia, a viagem. Mas isso aqui já era um indício de como que, nos planos de Deus, esse mosteiro ia dar origem à devoção do Senhor do Bom Sucesso, e quantas graças viriam para aquele tempo e para todos os tempos, e como o demônio tem ódio dessa devoção. Essa é uma devoção extremamente odiada pelo demônio, pela força, pela graça que representa. Apenas para citar alguns exemplos, a questão que o Fernando sempre fala das relíquias. Como que foi uma luta para conseguir essa graça das relíquias, quantas dificuldades, quantos obstáculos, e tudo que é ligado a essa devoção é assim. Eu até escrevi um livretinho resumindo as mensagens, porque a gente encontra os escritos da Madre Mariana, mas num livro muito grosso, até as letras são minúsculas, são datilografadas. Esse livro infelizmente não está nem mais vendendo. Para a internet é uma luta para você conseguir baixar, é tudo uma dificuldade para conseguir encontrar qualquer informação. Aí eu fui tentar fazer esse livrinho, e que dificuldade!
eu ia escrever, aí você bate na tecla, as letras não vai. Quantas vezes escrevendo, o tempo que eu gastei foi o dobro, porque você escreve, a letra não ia. Aí, né, o dia que resolvi escrever o livro, era a criança que chorava, era a Catarina que acordava, ia no quarto, é a luz que apagava, que acabava, e aí tudo, nossa, uma luta, foi o mais difícil que teve, toda hora dando problema. Aí quando ficou pronto, o transporte que ia trazer não conseguia, demorava, não atrasava e ia, não sei o que. Tudo que envolve bom sucesso é sempre uma luta muito grande, né, correspondente às graças dessa devoção. Mas até isso, né, só falando aqui um parênteses, Nossa Senhora já tinha profetizado como que essa devoção ia ser atacada. Uma vez Nossa Senhora disse para a Madre Mariana: nenhum como este convento será tão perseguido pelos de dentro e pelos de fora. Então Nossa Senhora falou: nenhum convento ia ser tão perseguido como esse convento. E Santo Inácio de Loyola, uma vez apareceu para a Madre Mariana e falou: esta ordem concepcionista será perseguida com furor satânico até a consumação dos séculos. Então, imagina, não foi só um ataque pontual. Até hoje, né, o quanto que é atacado, e vai ser assim até o final dos tempos, este mosteiro atacado, né, com furor diabólico. E aí, depois de muita luta, eles conseguiram chegar ao mosteiro. E a Madre Mariana, quando ela completou os 15 anos, aí ela entrou para o noviciado. E ela recebeu o nome de Mariana de Jesus. Nome justo, já que ela, né, tinha feito esse desposório místico com Jesus. Ela era completamente de Jesus. Abandonou sua família para Jesus. Então ela recebeu esse nome, né? Mariana, que é de Jesus. E assim, ela foi avançando cada vez mais na vida de penitência, de oração. Era uma alma muito penitente, uma alma que gostava muito de rezar. E uma vez, Jesus lhe disse, ela gostava muito de rezar de madrugada. E Jesus uma vez lhe disse: as pessoas que têm por devoção, é Jesus que está falando, as pessoas que têm por devoção rezar à meia-noite, receberão muitas graças, sendo acompanhadas nessa hora pela Divina Majestade. Então, olha só, né? Jesus mesmo está falando para ela que ele se agrada, ele se compraz com a oração, né? Que é unida à penitência, porque uma oração a essa hora da noite, né? À meia-noite, é uma oração que está ligada à penitência. Quantos méritos recebe? Jesus fala que muitas graças são concedidas e ele mesmo faz companhia para quem reza à meia-noite. E aqui, quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo vários pontos, né, de semelhanças, né, com o carisma da fraternidade, né, a questão das vigílias, né, a questão da oração noturna. Jesus se agrada muito e concede muitas graças, né? Quando a gente reza, né, em comunidade, quando a gente faz as vigílias, quando a gente reza em particular também, quando a gente pode oferecer esse sacrifício de rezar à noite, né? Então, aos que puderem, né, Jesus deu essas graças para ela, mas também a todos nós, aos que puderem rezar à meia-noite, muitas graças são concedidas. E ela tinha uma paixão muito grande por Jesus sacramentado. Ela gostava muito de passar momentos e mais momentos diante de Jesus eucarístico. E uma vez ela estava lá rezando, né, diante do sacrário, e ela teve uma visão. Ela estava diante do sacrário, o sacrário se abriu e Nosso Senhor saiu do sacrário em tamanho real, né, o próprio tamanho que Jesus tinha quando ele estava no Gólgota. E junto com Jesus saiu Nossa Senhora. Então imagina, né, que graça, né, estar rezando Jesus, a gente sabe que é Jesus, né, de fato, que está presente, mas imagina, né, ela poder contemplar, e viu Jesus saindo com Nossa Senhora, e Nossa Senhora estava vertendo lágrimas de pérolas. Aqui, né, eu lembrei de Nossa Senhora das Lágrimas, né, 2 pontos, né, como que a irmã Amália também gostava de rezar diante do sacrário, né, até quando aconteceu a manifestação de Jesus, né, quando acontece o milagre, que a irmã Amália vai interceder, ela vai diante do sacrário, né, como é importante
que nós, né, coloquemos nossas orações, nossas intenções diante do sacrário, né? Aqui a Madre Mariana, a Irmã Amália, e quando Nossa Senhora das Lágrimas, né, se manifestou para a Irmã Amália, Jesus falou para ela, né? Então, só fazendo um paralelo, Jesus falou o seguinte: vinde buscar, né? Então Jesus falando para a Irmã Amália sobre Nossa Senhora das Lágrimas, vinde buscar as pérolas preciosas. Essas pérolas são as lágrimas de minha mãe, derramadas em horas tão benditas. Então, eu achei muito incrível essa comparação, que quando Nossa Senhora apareceu para a Madre Mariana, ela estava vertendo lágrimas de pérolas, né? Então, as devoções, como elas se complementam, né? Como as devoções se encaixam. E Nossa Senhora, realmente, as lágrimas, elas são pérolas, são tesouros a nosso favor que nós devemos utilizar. E na presença de Jesus sacramentado. Até a gente estava lendo um livro hoje ou ontem, estava lendo com as crianças, do Monsenhor de Segú, e aí o Monsenhor de Segú falava o seguinte: quando você tem que aproveitar todos os dias para tentar ir no Santíssimo, todos os dias possíveis tentar visitar o Santíssimo. Quando você tem chance de visitar o Santíssimo e você não vai, né, você deveria até se penitenciar com, né, se privando de algum alimento, né, oferecendo algum sacrifício. O Monsenhor de Segú até falou assim, né, nós devemos nos penitenciar todas as vezes que a gente tem condição de visitar o Santíssimo e não visita, né, durante aquele dia, porque a gente está perdendo muitas graças, né, graças de consolar Jesus, de mostrar nosso amor, de mostrar nossa adoração. E, né, Jesus fica lá nos esperando, prisioneiro de amor, né, até tem mensagens que a irmã Amália recebeu, né, o presídio de amor, que são as mensagens de Jesus se queixando, né, dizendo que quer oferecer todos os tesouros no Santíssimo Sacramento e as pessoas não vão receber, né? E aí até, né, aqui umas frases, né? Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, eu jamais pedi coisa alguma ao Santíssimo Sacramento que não fosse concedida a mim de um modo admirável, né? Então, às vezes, muitas das nossas orações com certeza seriam muito mais eficácia se nós fizéssemos diante do Santíssimo Sacramento. Monsenhor de Segú, a visita ao Santíssimo Sacramento é uma fonte inesgotável de graças para nós mesmos e para os outros. Santa Teresa de Calcutá, se tem problema, vai ao Santíssimo. Se está triste, vai ao Santíssimo. Se precisa de paz, vai ao Santíssimo. Se está enfermo, vai ao Santíssimo. O lugar mais poderoso dessa terra é diante de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, a Madre Mariana sabia disso, né? E rezava continuamente no Santíssimo, que foi quando recebeu essa graça de Jesus aparecer. Só que Jesus apareceu e começou a agonizar para ela. E aí a Madre Mariana, né, muito inocente, ela começou a falar: Senhor, sou eu a culpada, né? A Madre Mariana, né, olha a inocência, olha a humildade dela. Ela falou assim: ó, Jesus apareceu sofrendo, ele está sofrendo por causa de mim, das minhas imperfeições, por causa das minhas misérias. E ela começou a se lamentar: sou eu a culpada, me castiga, Jesus. Nossa Senhora, então, né, que estava do lado, falou: não és tu a culpada, é o mundo criminoso. Então Deus Pai lhe falou: estes castigos são para o século 20 e 21. Então olha só, isso aqui foi em 1500, né, 1500 e pouco, e a mensagem é direcionada para nós. Esses castigos são para nós. Então Madre Mariana olhou e viu em cima da cabeça de Jesus 3 espadas sobre a cabeça de Jesus. E em cada uma delas estava escrito: eu castigarei a heresia, a blasfêmia e a impureza. Então nessas espadas estavam escritos. Essas espadas, né, eram castigos, são castigos, né, correspondentes ao nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de heresia. E o nosso tempo é um tempo de blasfêmia. E o nosso tempo é um tempo de impureza, né? Nunca existiu tanta impureza como nos nossos tempos. Heresia, blasfêmia. Em qualquer lugar que a gente andar, em qualquer lugar que a gente for, a gente encontra heresia, blasfêmia e impureza. Infelizmente,
né? E como desagrada, né? Como é uma constante, desagrada Jesus. Por exemplo, a blasfêmia, né? Até no domingo o Fernando entregou a oração da flecha de ouro, que é uma oração para a gente reparar a blasfêmia. Jesus já tinha se queixado, isso, né? No século XIX, Jesus já tinha se queixado das blasfêmias. Então Jesus, né, desde 1500, ele está falando do perigo, né, dos cistos, da gravidade das blasfêmias. A coisa vai piorando no século XIX e hoje, infelizmente, saiu de controle, né? Jesus falou para a irmã Maria de São Pedro: meu nome é blasfemado em todo lugar, até as crianças blasfemam, né? Isso no século XIX, imagina nos dias de hoje. E me fez entender o quanto esse medonho pecado, a irmã Maria de São Pedro dizendo, fere dolorosamente, e mais que todos os outros, o seu divino coração, né? Então fere o coração de Jesus a blasfêmia. Pela blasfêmia, o pecador amaldiçoa-o na face, ataca-o abertamente, aniquila a redenção e pronuncia ele mesmo sua condenação e seu julgamento. A blasfêmia é uma seta envenenada que fere continuamente o seu coração. Então imagina no dia de hoje, por exemplo, só no dia de hoje, quantas blasfêmias não foram proferidas, quantas setas não feriram o coração de Jesus no dia de hoje, né? O quanto o coração de Jesus, né, hoje está padecendo, está agonizando pelas blasfêmias que estão sendo ditas. E por isso que Jesus revelou para ela que queria dar uma seta de ouro para poder ferir deliciosamente e cicatrizar as feridas de malícia que os pecadores lhe infligem. Então, a oração da flecha de ouro, da seta de ouro, que é aquela que vai reparando o coração de Jesus, que vai cicatrizando o coração de Jesus das blasfêmias. Então, uma oração tão rápida, tão simples, a oração da flecha de ouro, para que a gente possa consolar um pouquinho o coração de Jesus. Jesus já vem alertando sobre os perigos da blasfêmia desde de Madre Mariana, no século XVI. Então, né, se Jesus vem alertando, é porque isso realmente é uma ferida no seu coração. Então, ele mostrou a gravidade para a Madre Mariana, que a gente também possa consolar fazendo nossa parte. Diante disso, Nossa Senhora perguntou para a Madre Mariana: você quer se sacrificar por este povo? Né, por este povo somos nós. Nós somos esse povo, o povo da heresia, o povo da blasfêmia e o povo da impureza. E aí a Madre Mariana respondeu que sim, que ela queria se sacrificar pelo povo, né, do século 20 e 21. Quando ela disse isso, as 3 espadas que estavam sobre a cabeça de Jesus se cravaram no coração da Madre Mariana. E ela caiu morta pela violência da dor. Ela morreu. Ela faleceu pela dor que ela teve ao receber aquelas espadas que são os castigos pelos pecados dos nossos tempos. Ela foi uma alma que se ofereceu como vítima pelos nossos tempos. Nós devemos ter um carinho muito grande, um amor, porque ela teve esse amor por nós. Ela viu, né, o nosso tempo, o sofrimento do nosso tempo, ela quis se sacrificar por nós, né? Então a gente tem que ter um amor muito grande pela Madre Mariana de Jesus, pelo esforço dela, né, pela expiação que ela quis ter por nós. E ela teve essa morte. Essa morte foi a primeira morte, depois ela vai ter outra morte. E nessa morte ela compareceu ao juízo de Deus. Então ela compareceu diante do julgamento e Jesus lhe disse: esposa minha, escolhe uma dessas minhas coroas. E mostrou para ela 2 coroas. Primeiro, uma coroa de glória imortal, e a segunda coroa foi uma coroa cercada de espinhos. Ela poderia escolher, se ela já quisesse viver a bem-aventurança eterna, ou se ela quisesse retornar. A coroa de espinhos significava o sofrimento, o padecimento que ela ia ter ao retornar para este mundo. E aí, neste momento, para que a Madre Mariana pudesse tomar sua decisão, ela viu todas as religiosas, todas as concepcionistas que iam ter o seu mosteiro até o final do mundo. Então, isso em 1500 ela viu todas, até o final do mundo, né? Que a gente não sabe quanto que é. Então, quanto que ela conseguiu ver todas, cada uma das religiosas, para que ela pudesse tomar a decisão.
Será que já valia a pena, né, ela estar na bem-aventurança? Ou será que para ela, ela deveria voltar e viver uma vida de sofrimento? Nossa Senhora então disse: filha, eu deixei as glórias do céu e desci à terra para proteger os meus filhos. E eu quero que me imite nisso também. Torna a viver. A tua vida é muito necessária para a ordem de minha conceição. Isso ela faz. Ela segue o exemplo de Nossa Senhora. Ela decide voltar para a terra para ter uma vida de padecimento. Porque a Nossa Senhora tinha dito, a vida dela é muito necessária. Porque é uma vida de sofrimento, um sofrimento oferecido. E é isso que ela faz. Então ela dá um breve suspiro e volta à vida, para a surpresa de todos que estavam ali já conformados com a sua morte. E, nossa, assim, tem muitos, eu vou ter que pular um pouquinho, porque tem muitos fatos. A vida dela é uma vida espetacular, sobrenatural e de muitas lições, mas eu queria chegar num ponto, então vai avançar um tempo, que a Madre Mariana, então ela voltou à vida, continuou as suas funções, os seus ofícios, e ela recebeu de Jesus a revelação que sua tia, que era a priora do mosteiro, ia chegar ao tempo da sua partida. Madre Maria de Jesus da Taboada ia deixar a terra. E a Madre Mariana avisou sua tia para que ela pudesse se preparar, e chegou o tempo, Então Madre Maria morre aos 49 anos, 16 anos após a fundação do mosteiro, e quando ela morre, a Madre Mariana viu o trono de glória, cheio de majestade e formosura, que a sua tia teria no céu. E esse trono de glória e formosura é reservado somente para os fundadores de ordens religiosas. Então, ela viu a morte da sua tia e viu no céu o lugar que a sua tia teria. Um trono de glória e majestade que só os fundadores recebem. Só que ela soube que a sua tia passaria 8 dias no purgatório. Aqui, para a gente ver como que é a severidade do purgatório, a gravidade do purgatório. Imagina, a gente lê a vida da Madre Maria e ela teve uma vida santa, cheia de virtudes. Ela foi fundadora, ela recebeu muitas graças e privilégios que ela soube aproveitar, soube usar todos os talentos que ela tinha, o tanto que ela fez. Inclusive, ela queria que a sua sobrinha, Madre Mariana, fosse santa. Então, muitas vezes ela castigava de propósito a Madre Mariana para poder exercitar nela a virtude da humildade, para poder exercitar nela os dons da caridade. Então, ela foi uma mestra, uma priora excelente, excepcional, uma vida virtuosa. E mesmo tendo uma vida virtuosa, sua tia ia passar 8 dias no purgatório. Imagina, ela tinha um trono de glória esperando ela no céu, mas ela precisaria passar 8 dias no purgatório. Aqui a gente sabe como que é 8 dias no purgatório, Um segundo no purgatório já é terrível, imagina passar 8 dias, e ela precisaria passar. Ela não sofreria a pena do fogo, então ela não estaria, ela estaria no nível do purgatório já muito próximo a conseguir sua libertação, mas ela sofreria a pena de dano, o afastamento de Deus, as dores da ausência da visão de Deus. Então Madre Mariana começou a suplicar a Deus para tirar sua tia do purgatório, e Jesus falou: minha filha, aplica as tuas lágrimas, as tuas penitências, tudo o que fizeres nessas intenções durante 5 dias, e a alma de tua madre voará para o céu. Então olha só, então Jesus ensinando. Aqui nós temos uma grande, uma mulher virtuosíssima que foi a Madre Maria, e mesmo ela morrendo, foi preciso que Madre Mariana aplicasse as lágrimas, as penitências, as orações, tudo que ela fizesse, ela oferecesse para a alma da sua tia, para que ela pudesse ser libertada, Aí ficasse só 5 dias no purgatório. Então, aqui nós temos 2 lições. Primeiro, a grande gravidade disso para a nossa vida, sabendo se uma grande mulher como a Madre Maria passou 8 dias no purgatório, quanto o purgatório é rigoroso e quanto a gente deve ficar atento às nossas faltas, aos pecados veniais,
a nossa vida, como a gente tem que ter uma seriedade. Isso aqui até causa um certo medo, porque é muito sério. É muito sério como a gente tem que ter um esforço constante para mudar de vida, né? Porque depois no juízo tudo vai ser cobrado, né? Cada palavra, né? As nossas ações, as nossas omissões, as nossas negações, tudo isso vai ser colocado na balança. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como nós devemos oferecer tudo que nós tivermos pelos nossos falecidos, né? Porque tudo vai ser julgado, tudo vai ser cobrado, né? Então que a gente possa oferecer, mesmo quando a gente considera, né, uma pessoa com um grau de virtudes, a gente tem que oferecer, mesmo assim, né, nossas penitências, nossas orações, mesmo quando a gente, né, imagina que aquela pessoa tem uma vida muito boa, a gente não pode deixar de rezar por ela. E assim aconteceu. No 5º dia, Madre Mariana, oferecendo tudo que ela tinha, ela viu a sua tia, né, subindo ao céu, em uma alvíssima e formosa pomba que subia ao céu. E aí vai avançando, né? Madre Mariana, ela continua a sua vida de piedade, ela gostava muito de fazer um exercício de carregar uma cruz. Era comum isso antigamente, um exercício, né? Não somente havia a sacra de oração, mas eles gostavam de realmente, né, fazer um exercício de penitência. Ela estava carregando a cruz quando ela começou a ver um mar de fogo. Então, Madre Mariana começou a ver um mar de fogo. E aqui, nesse mar de fogo, ela ouviu uma voz: neste lugar queremos sepultar este maldito convento. Né, o ataque, o demônio queria continua o seu ataque. E Madre Mariana, ela costumava fazer isso, ela costumava sempre invocar Nossa Senhora. Na hora das tentações, nas horas das investidas, ela sempre chamava por Nossa Senhora. Estrela dos mares, Maria Santíssima do Bom Sucesso, socorrei-me. Socorrei-me. Só que uma observação, daqui a pouco vai ser a primeira aparição de Nossa Senhora no dia 2 de fevereiro. Mas é que, na verdade, essa primeira aparição foi a segunda aparição. A primeira aparição a gente não tem os registros. Madre Mariana, a gente não tem o registro da primeira aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A gente só tem a partir do segundo. Então, considera o dia do Bom Sucesso a segunda aparição. Na verdade, é o que a gente sabe que é, né, o registro que a gente tem como se fosse o primeiro. Então, aqui ela já está chamando Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, a Nossa Senhora já, né, desse tempo, já deveria ter aparecido, já deveria ter se apresentado como Nossa Senhora do Bom Sucesso. E por isso ela falava: Maria Santíssima do Bom Sucesso, socorrei-me. E aí, quando ela começa a chamar Nossa Senhora não deixa os seus devotos sem resposta. Aparece o arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel aparece: eu sou Gabriel, arcanjo, enviado por tua mãe, Maria do Bom Sucesso, para socorrer-te. São Gabriel então tomou a Mariana com a cruz e a coroa de espinhos que ela tinha e colocou numa canoa e disse: essa canoa significa tua vida longa. E livrou, passaram por esse mar de fogo que tinha aparecido. Lembrando, né, dos tormentos que ela tinha passado quando ela estava vindo da Espanha para o Equador. Quando terminou a travessia, São Gabriel ajoelhou-se por ter livrado a Madre Mariana, né, deste perigo, e São Gabriel se ajoelhou e rezou uma Ave Maria. Olha só que graça, São Gabriel rezando uma Ave Maria, né, retomando a saudação que ele havia feito agora diante da Madre Mariana. E ele disse: são tantas as grandezas que se encerram na saudação angélica, na Ave Maria, que os mortais não conseguem compreender. A gente não tem capacidade para entender todas as grandezas que tem a oração da Ave Maria. E aqui eu até fiquei pensando, né? São Gabriel rezou uma Ave Maria e falou, né? Os mortais, né, nós, seres humanos, não conseguimos entender todas as grandezas, todas as riquezas, né, todo o poder que tem uma Ave Maria. E eu fiquei pensando na graça que a gente tem de poder rezar 1000 Ave Marias. Né? Se uma Ave Maria contém essas graças que a gente não compreende, imagina as 1000 Ave Marias. Né? Só no céu a gente vai poder compreender as graças, né, dessa prática, né, de poder ter essa graça de rezar as 1000 Ave Marias. Imagina, o anjo Gabriel que está falando que a grandeza é que tem uma Ave Maria. E imagina quantas graças a gente já benefícios que a gente nem sabe, que a gente nem imagina, né, que a gente já recebeu
que a gente recebe diariamente e vai receber por meio da oração da Ave Maria e das 1000 Ave Marias. E aí foi quando acontece a aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é a primeira que a gente tem registro no dia 2 de fevereiro. E aqui, novamente, mais um paralelo com a fraternidade, dia 2 de fevereiro, um dia tão especial, o dia da fundação da Fraternidade Nossa Rainha dos Corações, e a gente sabe que nos planos de Deus, nada é por acaso. Como que essa aparição de Nossa Senhora, que é tão, insiste tanto na questão da oração, da penitência, como que foi justamente nessa data que Nossa Senhora preparou o caminho para a fundação da fraternidade. E a aparição aconteceu a 1h da manhã. A 1h da manhã. Novamente, Madre Mariana fazendo as suas vigílias. Ela gostava muito, da Madre Mariana, de rezar meia-noite, a 1h da manhã. Ela gostava muito de rezar nesse período da noite. E Jesus tinha falado, quem reza à meia-noite recebe as suas graças. E aqui Madre Mariana rezou a 1h da manhã, e olha que graça que ela recebe, a visita de Nossa Senhora. E Nossa Senhora fala para ela: tuas orações, lágrimas e penitências são muito agradáveis ao nosso Pai. Então, como que agrada a Nosso Senhor a oração e a penitência? Nossa Senhora insiste muito nisso na aparição do Bom Sucesso. A oração e a penitência. E foi uma das primeiras coisas que Nossa Senhora falou. Isso agrada muito ao Pai, ou seja, é um incentivo para ela, um incentivo para todos nós. Oração e a penitência são muito agradáveis. Eu sou a rainha das vitórias, eu sou a mãe do bom sucesso. A vitória e o bom sucesso, que tem o mesmo significado, sob cuja invocação eu quero fazer em todos os séculos prodígios em favor da conservação deste meu convento e de suas moradoras. Então Nossa Senhora, novamente, ela faz questão de avisar que essa aparição não é para aqueles tempos, não é só para 1500, 1594, é para todos os tempos, em todos os séculos. E Nossa Senhora fala: até o fim do mundo eu terei filhas santas. Então, naquele mosteiro sempre vai ter uma santa vivendo naquele mosteiro. Então a gente sabe que nós, no mundo de hoje tão escasso de santidade, mas a gente sabe que pelo menos uma santa existe no mundo. Uma freira, uma concepcionista que está lá no Equador, pelo menos uma santa nós temos no mundo. E essa visita de Nossa Senhora durou às 3h da manhã. Nossa Senhora se comprazendo da vigília da Madre Mariana. E aí, depois dessa aparição, agora vai acontecer um fato muito triste, porque essa ordem das concepcionistas no Equador era muito ligada aos franciscanos, os franciscanos que dirigiam as concepcionistas, os franciscanos que eles tinham uma ligação muito, os franciscanos têm um amor muito grande pela Imaculada Conceição, sempre defenderam muito, lembrando que nessa época não tinha sido ainda aprovado o dogma da Imaculada Conceição, e os franciscanos sempre foram grandes defensores e apoiaram as concepcionistas e ajudavam, dirigiam elas com muita penitência, com muito rigor, com uma direção santa. Só que o que aconteceu? Tinha no mosteiro algumas religiosas que são chamadas religiosas inobservantes, que elas não gostavam de cumprir as regras, que elas queriam ter uma vida mais folgada, mais relaxada, elas tinham uma vida de tibieza, e elas tinham uma vida que elas não queriam se adequar às regras do mosteiro. O mosteiro tinha, fundado pela Madre Maria de Jesus da Taboada, uma vida de rigor, uma vida que os franciscanos faziam de tudo para manter a perfeição, e essas religiosas não queriam. Ao invés de elas seguirem as regras, elas queriam que o mosteiro inteiro seguisse a sua inobservância, a sua fraqueza. Então elas queriam expulsar os franciscanos, e elas começaram uma campanha para que o mosteiro saísse das mãos dos franciscanos e ficasse subordinado ao bispo de Quito, porque essas religiosas essas religiosas tíbias queriam que ficasse nas mãos do bispo, porque sabiam que ia ter uma direção muito mais fraca, muito mais leve, muito mais suave, e elas começaram a forçar, até que os franciscanos resolveram se retirar do mosteiro. E isso vai ser um ponto de muita tristeza, porque a partir daqui o mosteiro vai começar a entrar em decadência,
vai entrar muito em decadência o mosteiro, longe da mão dos franciscanos. E até a Madre Mariana ficava muito triste quando os franciscanos saíram. E ela se queixava muito, né? E ela conversava com a sua tia, né? Sua tia a visitava do céu, a Madre Maria. E a sua tia falou: chegará um tempo de ouro que eles voltarão a governar o mosteiro. Então vai chegar um tempo que os franciscanos vão voltar a governar o mosteiro. Vai ser o tempo de ouro. Então, quando a gente perceber, isso é uma profecia para os nossos tempos, quando a gente perceber que os franciscanos voltaram para esse mosteiro, né, para o mosteiro de Quito, das Concepcionistas, a gente vai saber que é o tempo de ouro, é o tempo de glória, é o tempo de grande graça. Mas como eles não voltaram, a gente sabe que a gente está no tempo da penúria ainda. E aí a Madre Maria, sua tia, fala lá do céu: no decurso do século, muito sofrerá essa comunidade. A abadesa, que foi causa dessa separação, ficará no purgatório até o dia do juízo. Então, né, o mal que ela fez, ela ainda recebeu a graça de poder ter sido salva, mas por causa do que ela fez, de ter afastado os franciscanos, de ter privado a comunidade de tantos bens, de tantas graças, ela vai ficar no purgatório até o dia do juízo. E infelizmente aconteceu o que as religiosas inobservantes queriam. Elas ganharam. Então desapareceu o silêncio, começou um relaxamento naquela perfeição monástica. E a Madre Mariana, ela até foi pedir com humildade, né, para aquelas religiosas inobservantes pudessem tentar diminuir um pouco aquele seu ímpeto de tantas mudanças, né, de tanta agitação. O bispo ficou sabendo que a Madre Mariana, ela tinha falado com a superiora, que era a Madre Valenzuela, e o bispo falou assim: Madre Mariana, você está criticando a orientação do mosteiro, você está criticando o que eu estou fazendo, né? Então você vai ficar na prisão, você vai ficar presa, né? E vai ficar sem o seu véu vai ser retirado. Ela foi castigada, né, por estar desejando o bem do mosteiro, por estar buscando a piedade, a devoção, né, por apenas estar tentando, né, de uma forma, né, toda, ela era muito doce, mesmo quando ela, depois da superiora, ela sempre muito doce ao instruir, sempre muito zelosa com as palavras, mas, né, o bispo entendeu que ela estava criticando e ela passou um tempo na prisão. E cada vez crescia mais a força das religiosas inobservantes, dessas religiosas tíbias. E tinha uma que era líder, é chamada a capitã. É a líder dessas religiosas inobservantes. Então tinha uma que ficava liderando toda essa agitação que estava fazendo tanto mal para o mosteiro. Era a capitã. E eu até vou pular um pouquinho. Essa capitã, ela fez um estrago, né, tremendo para o mosteiro, né, com essa questão de esfriar o fervor das religiosas, de tirar a piedade, de tirar a devoção. E a capitã estava conseguindo fazer um estrago no mosteiro. A Madre Mariana, isso aqui tudo eu avancei muito, né? Estou pulando algumas partes que ela realmente fez um estrago. A Madre Mariana pressentiu que nem a capitã, nem as suas seguidoras seriam salvas, que elas não se salvariam. E ela começou com esse sentimento, né? Elas não vão se salvar. Então Jesus falou: eu criei filhos e eles me desprezam. Como me dói perder os meus filhos. Né? Jesus, né, dizendo que dói muito ver as almas que estão no caminho da perdição. E Jesus falou para ela: eu quero de ti, minha amada Madre Mariana, minha amada Mariana, eu quero de ti o sofrimento pelo período de 5 anos consecutivos das penas do inferno, que a alma desta tua pobre irmã teria sofrido por toda a eternidade. 5 anos em honra das minhas chagas. Durante esse tempo eu vou me ausentar de tua vista, eu não te darei o menor consolo. Então, né, Jesus falou para a Madre Mariana, né, você aceita, a capitã vai se perder, ela vai ser condenada ao inferno. E como me dói perder o meu filho. Você aceita sofrer 5 anos de inferno? O que ela sofreria eternamente, o sofrimento dela é eterno, você vai sofrer num período de 5 anos. Você aceita sofrer esses 5 anos
para poder salvar essa sua irmã. E a Madre Mariana, ela viu o sofrimento que ela teria. E quando ela começou a ver esses 5 anos, para ela não teve a duração de 5 anos, teve a duração de uma eternidade. E ela viu a eternidade que seria sofrer esses 5 anos para poder salvar a alma da capitã. E Jesus perguntou: você aceita esse meu pedido? E a Madre Mariana respondeu: sim, aceito sofrer. E Jesus falou para ela: ela vai sofrer uma forte doença. Então Jesus, ele deu todo o desenrolar das coisas. Ela vai sofrer uma forte doença e você vai ser enfermeira, e vai ser assim que você vai buscar convertê-la, conquistá-la e convertê-la. Você vai sofrer a dureza do seu gênio, e quando ela melhorar, ela vai se apresentar no juízo para mim e vai conhecer a sua má vida. E aí ela vai se converter. Quando ela se converter, vai começar o seu inferno. E aí a Madre Mariana aceita. E aqui, Madre Mariana, então, ela aceita passar 5 anos de inferno na terra pela capitã, por alguém que tinha feito mal pelo mosteiro, por alguém que tinha destruído, por alguém que tinha mandado, essas religiosas observantes que faziam todos os joguinhos, todas as conversinhas e ficavam fazendo fofoquinha. Olha lá, a Madre Mariana, ela está lá conversando agora com um franciscano e está falando isso. Ela fica até horas da noite conversando com os franciscanos. Elas estão fazendo intriga. E aí ela ia para a prisão. Ela sofreu muito. Então imagina, ela ia padecer 5 anos de inferno por alguém que fez mal para o mosteiro que ela tanto amava, por alguém que estava fazendo mal para ela, que levava ela a sofrer perseguição, que levava ela até a prisão, humilhação, ficar sem o véu e tanta coisa. E ela ia sofrer por esta mulher, e ela aceitou. E a Madre Mariana então serviu como enfermeira, a enfermeira da capitã. E aí eu vou contar só alguns casos para perceber como que era a vida virtuosa da Madre Mariana, a caridade que ela tinha, como que a preocupação dela era a salvação das almas. Não importa de quem fosse, a salvação das almas, ela estava disposta a tudo. A Madre Mariana ia preparar o banho da capitã que estava enferma, como Jesus tinha já revelado. E aí, Madre Mariana toda jeitosa, falava: irmãzinha, olha, já está aqui a água e tudo necessário para o seu banho. Prepare-se. E aí a capitã respondia: eu já estou pronta. Você pensa que eu sou retardada e tonta como você? O que tens a fazer? Tome-me no braço e coloque-me logo no banho, porque eu não tenho forças. Então imagina, ela ia saber que ela tem que sofrer 5 anos de inferno por uma mulher dessa. Imagina o quanto que ela padeceu sendo enfermeira da capitã. Você pensa que eu sou retardada e tonta como você? Me põe no banho que eu não tenho força. E ela ia lá, a Madre Mariana continuava com a sua caridade, com a sua atenção, com a sua paciência. E a capitã dizia: a água está fervendo. Não foi assim que o médico falou. Essas espanholas querem acabar comigo. E pegava e ficava jogando água no rosto da Madre Mariana. Quando a Madre Mariana ia dar os remédios, a capitã pegava os remédios e começava a jogar na cara da Madre Mariana. E ela mesmo assim, imagina, se fosse eu já pensar 1000 vezes de ter desistido. Eu falei assim: eu estou sofrendo, eu vou sofrer 5 anos de inferno, eu vou pegar, vou me sacrificar, eu vou ter que padecer. E olha o que essa mulher fica fazendo aqui comigo no remédio. Aí ela pegava de novo a Madre Mariana, ia dar de novo o remédio com toda atenção, dava na boca dela. Quando ela pegava, colocava na boca, a capitã cuspia água e o remédio na cara da Madre Mariana. E ainda piora, quando a Madre Mariana ia trocar as necessidades físicas da capitã, ela pegava as necessidades dela e começava a jogar na Madre Mariana. Então imagina você saber que você vai sofrer 5 anos, não é assim, um dia de inferno. Imagina assim, se fosse um dia, você pensa: talvez, eu vou encarar, não vou encarar, mas já são 5 anos. Isso aqui que é 5 anos? É muita coisa, é muita coisa. 5 anos de sofrimento contínuo. E ela mesmo assim, com todo esse padecimento, ela foi lá, e diante de tudo isso,
ela ficava rezando para Jesus que o capitã não fosse para o inferno. Quando acontecia tudo isso, ela fortalecia a sua oração, que a capitã, é o nome capitã que é dado, né, para privar a identidade dessa freira, né? Então ela ficava rezando, né, que essa irmã não vá para o inferno, que essa irmã não vá para o inferno. E assim aconteceu, né? A capitã, né, depois de um tempo, ela teve o seu juízo, ela melhorou, ela teve o seu juízo com Deus, né? Deus lhe revelou toda a sua vida, e ela depois, né, ela se converteu e pediu perdão para toda a comunidade, pediu perdão na frente de todo mundo, pediu depois perdão para a Madre Mariana, se converteu e morreu. E aí, né, olha só, ela morreu. O que significa? Quando ela se convertesse, vai começar o inferno da Madre Mariana, durante os 5 anos. E aí ela começou. Ela sofria as dores do inferno. Então o seu corpo, ela sentia brasa queimando o seu corpo. E aí do calor passava um frio indescritível, né? No inferno vai alternando, né? Claro, tem os níveis, as gravidades, os castigos próprios, mas ela também sofria um frio indescritível. A sua respiração era carregada por um peso imenso. Ela começava a ver as visões do inferno. Então imagina, ela estava lá e ela via, né? Durante esses 5 anos ela via o inferno e era atormentada pelas blasfêmias que se diziam no inferno, pelo aquele cheiro repugnante. O seu paladar, né, durante 5 anos, o seu paladar ficou com um sabor horrível. E os demônios a faziam engolir enxofre derretido. Então, durante 5 anos, imagina, ela padecendo em todos os sentidos. Ela se aproximar de qualquer criatura, de qualquer pessoa, qualquer freio, era uma fonte de grande tormento. E fora os pensamentos, ela ficava com o pensamento: agora só me resta o castigo interno, agora só me resta o castigo eterno. E ela não tinha mais nenhum gosto pela oração, e ela não tinha mais nenhum gosto, né, por qualquer ato de piedade, e nem sobre Nossa Senhora, que ela tanto amava. Ela começava a sentir um afastamento, uma repugnância, porque ela sofreu as dores do inferno. Então ela sofreu nos pensamentos, ela sofreu nos sentidos, ela sofreu em tudo ela sofreu as dores do inferno. E ela sofreu esses tormentos em todo o tempo, em todo lugar, até passarem esses 5 anos. Então, eu quis ressaltar esse fato para mostrar a grande caridade que ela tinha e a grande missão que ela teve, né? O grande amor que ela tinha pelas almas. Assim como ela teve esse amor pela capitã, ela também teve um amor por nós, né? O século 20 e 21, né, dispondo a sua alma a sofrer tudo por nós. Os santos, né, tinham esse grande amor pela salvação das almas. Santa Teresa de Ávila dizia, né, 1000 vidas eu daria para salvar uma alma. E aqui, de novo, é um puxão de orelha, né? E o que nós temos feito, né, para salvar almas? Como está a nossa vida? Nós estamos oferecendo nossas orações? Nós estamos oferecendo penitências, né? Porque tudo isso que a Madre Mariana sofreu, na verdade, nada mais é do que um oferecimento das suas penitências, né, dos seus sofrimentos. A gente tem né, oferecido sofrimentos, a gente tem buscado penitências para salvar os pecadores. Infelizmente, nenhum tempo teve tantos pecadores quanto o nosso. O que a gente tem feito para isso, né? O que a gente tem oferecido de sofrimento, penitência? Isso Nossa Senhora já tinha falado, né? Quantas almas se perdem porque não tem quem oferece, né, sacrifícios, penitências, e a Madre Mariana é um exemplo. E, né, toda alma pode ser salva, por pior que seja, né, toda alma pode ser salva. Toda alma pode ser salva. A capitã, nem imagina uma alma desprezível como essa. Imagina a ponto, né, de cuspir remédio, né, palavras chulas, né, desrespeito, causar o caos na comunidade. Ela conseguiu se salvar. Todas as almas podem ser salvas, né? Mas o que nós estamos fazendo? Claro, algumas almas custam mais, né? Algumas almas custam mais suor, mais sangue, mais lágrimas de nós, né? A capitã custou 5 anos de sofrimento, e a nós também cabe, né, uma oração contínua, e uma penitência contínua. Teve um fato da vida do Padre Pio, eu estava lendo, e me chamou muita atenção. O Padre Pio, ele tinha ido, eu não lembro se era para um dentista, para um médico,
né, ele cheio de todos os seus problemas, e ele estava lá rezando, né, o Padre Pio sempre rezando, e aí o médico dentista perguntou: por que você está rezando? Aí ele falou assim: eu estou rezando para a hora da morte da minha bisavó. O dentista falou assim: mas como? Você está rezando para a hora da morte da sua bisavó? Ela já morreu. E aí o Padre Pio falou: sim, ela já morreu, mas para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é só um instante. Então o Padre Pio falou: o que eu estou rezando agora, a minha oração, Deus está pegando a minha oração agora e está aplicando há tanto tempo no passado para a hora da morte da minha avó, da minha bisavó. Então, imagina o tanto que a gente pode fazer de bem. A gente pode fazer de bem, né? Nós somos consagrados. Nossa Senhora sabe aproveitar muito melhor do que nós nossas orações. Mas o que ela vai aproveitar, né? Para as pessoas do futuro, ou para as pessoas do presente, ou para as pessoas do passado, né? Ou para os fatos que já aconteceram com Nossa Senhora. Ela está concedendo as graças que nós temos, o que nós oferecemos para ela de um jeito muito melhor. Mas cabe a gente oferecer, e oferecer o mais que a gente puder, né? Os nossos tempos são tempos de aumentar o oferecimento das orações, das penitências, porque precisamos mais do que nunca, né? As almas precisam mais do que nunca. Se naquele tempo, imagina, a Madre Maria já tinha essa preocupação, nós temos que ter, se ela viu, né, o que ia acontecer nesse tempo e tinha essa preocupação, muito mais nós devemos ter. Nossa, tem muita coisa, é maravilhosa a vida dela. Eu vou pular um pouquinho para a imagem milagrosa, para as profecias. Olha, para ter uma ideia, eu consegui falar, acho que isso daqui, ficou faltando isso. Porque a vida dela é um exemplo de virtudes a ser seguidas, de a gente recorrer a ela, de pedir a sua intercessão, de seguir o seu amor a Nossa Senhora, porque era muito grande o seu amor a Nossa Senhora. E aqui eu quero falar um pouquinho da imagem milagrosa do Bom Sucesso. A gente vai para a segunda parte. A primeira parte, então, o que foi possível falar da Madre Mariana, e agora falar um pouquinho da imagem milagrosa.